Olá, o Estação Líderes de hoje, com imensa satisfação, tem um convidado muito especial. Está comigo ao meu lado aqui no estúdio o Sr. Miguel Aburrabi, presidente da Neogrid e também de outras várias empresas. O Sr. Miguel Aburrabi é um dos principais executivos do mercado brasileiro de tecnologia e também de gestão empresarial. O Sr. Miguel foi o fundador da DataSul. Hoje ele é presidente da Neogrid e também da americana Gentrix e da holandesa Viva Cadena, presentes em área de atuação em vários continentes com clientes espalhados pelo mundo todo. Olá, Sr. Miguel, muito obrigada por estar conosco. É um prazer. Sr. Miguel, eu queria entender um pouquinho sobre sua trajetória, o senhor é um empresário de sucesso. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como foi o início da sua carreira e quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou nesse início de carreira. Eu me formei engenheiro mecânico pelo ITA e, na época, vim trabalhar numa empresa de consultoria, na verdade, em São Paulo, e peguei um projeto na época da fábrica da Consul Refrigeradores, e lá eu vim para fazer o projeto da nova fábrica. Foi um projeto muito interessante, era um projeto que, enfim, durou cerca de um ano, mas o pessoal gostou bastante e, enfim, contrataram para outros projetos, e eu aprendi também bastante de administração de empresa. Então, até mesmo sendo engenheiro, mas quando a gente entra no processo operacional, eu aprendi muito dentro da própria Consul. Foi uma grande escola para mim. Mais tarde, a Consul foi vendida e eu tinha, enfim, novos chefes. Lá na Consul eu desenvolvi toda a parte de tecnologia da informação, eu cheguei a implementar em termos de computadores, o primeiro sistema de controle de produção daquele equipamento Boros. Naquela época, você comprava um computador e o software ele era específico daquele computador. Então, naquele caso, eu peguei muita experiência e essa minha habilidade ficou conhecida dentro da própria Boros, até mesmo no exterior, e eu fiz muitas palestras sobre esse sucesso. Então, quando a Consul foi vendida, todo aquela movimentação, aquele entusiasmo, caiu mesmo porque os americanos eles tinham coisas muito mais evoluídas do que nós. Então, o meu valor naquela organização já não era tão grande quanto no passado. E por isso eu me afastei e achei que poderia oferecer aquele serviço para outras empresas da região. E assim, ofereci serviço para empresas como a WEG, na época Metalúrgica Duque, que também é uma grande empresa, e um supermercado naquela ocasião. Tivemos muito sucesso, mas logo na sequência veio a reserva de mercado. Então, os desafios. Assim que havíamos criado a empresa, começado a implementar os processos, houve uma reserva do mercado onde nós não poderíamos utilizar computadores estrangeiros no Brasil. Nós só poderíamos utilizar computadores nacionais e até mesmo o software interno operacional, seja um DOS na época ou um Windows que nós conhecemos, naquela época era castigo. Era proibido, não tinha como utilizar as ferramentas internacionais. Então tudo isso era desenvolvido no Brasil, e nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque tínhamos que lidar com computadores com muita limitação, sistemas operacionais que davam muito problema, mas enfim, nós conseguimos evoluir, superamos todos esses obstáculos e passamos a fornecer sistemas para grandes empresas no país. Sr. Miguel, o senhor que é formado em engenharia mecânica pelo ITA, começou logo a trabalhar com esses softwares. E como foi a fundação, como foi fundar a DataSul, uma grande empresa de software brasileira? Como iniciou essa empresa e qual foi a atuação dela dentro do mercado? Então, foi em função de eu ter saído na época da Consul e entender que aquele trabalho que eu desenvolvi na Consul poderia desenvolver para outras empresas também. E a gente precisava de uma referência, e o antigo dono, né, da Consul, o Sr. Freiter, ele me apresentou, digamos assim, para os meus primeiros clientes. Então, a referência era excelente, eu já era conhecido na cidade pelos trabalhos que vinha fazendo na Consul, então não foi difícil pegar os primeiros clientes,
E quando eu fechei esse contrato, por exemplo, com a VEG, que é uma grande empresa, eles gostariam na época de ter a sua equipe própria. Eu falei, ótimo, eu vou formar a sua equipe, eu vou treinar a sua equipe, mas tudo que a gente desenvolver, eu posso oferecer também para outras empresas, para outros clientes. Então esse foi o acordo. Então no início eles me pagavam com, digamos assim, a mão de obra que eles tinham desenvolvendo os programas sob minha orientação, e eu tinha outro cliente que era a Metalúrgica Duque, que comprou uma máquina e que deixava eu usar a máquina como pagamento pelos meus serviços, deixava eu utilizar a máquina para poder rodar serviço de outros clientes. Assim que começou, foi uma etapa muito difícil, mas houve muita colaboração, muito apoio desses primeiros clientes, desses empresários, desses líderes, e eu realmente devo muito do meu sucesso a esses primeiros clientes que tanto acreditaram na gente. Eu estou conversando com o senhor Miguel Aburrab, mas nós vamos para um rápido intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Fique conosco.